Olá pessoal, esse vídeo tem um foco em HTML. Estaremos nesse vídeo exclusivamente falando de tratamento de imagem, inserindo imagem. Vou fazer uma leve passagem em CSS, porque eu estou introduzindo o tag em HTML de image. Então, por enquanto, não vou aprofundar fazendo sobre background com CSS, repetições, não repetições de imagem na tela, não. Vou fazer o simples agora, bem simples, bem rápido, bem resumido, para mostrar para você o HTML. Vou fazer uma configuração de CSS para tamanho, de estilo, e mais à frente eu vou aprofundar com a parte de CSS para inserir imagem, ok? Boa aula, espero que seja produtivo. Vamos lá. Bom, antes da gente iniciar o trabalho com as nossas páginas e trabalhando com as imagens, a gente vai criar um ambiente para colocar as nossas páginas e imagens. Então, eu vou aqui na opção no Explorer, no gerenciador de arquivos do Windows, vou na opção Nova Pasta, ok? O nome da pasta vai ser HTML. Vou colocar HTML, é só para identificar onde eu estou colocando. Não é obrigatório ser HTML. Dentro dessa pasta HTML, eu vou criar uma nova pasta. Atenção a esses nomes. Eu vou colocar a pasta imagem. Imagem. E aí dentro da pasta imagem, eu vou colocar 3 imagens. Eu já tinha aqui, adicionei 3 imagens de guitarra. Fique à vontade, mas eu vou também disponibilizar essas imagens se você quiser utilizá-las. Tudo bem? Todo comando, todo tag em HTML, toda instrução tem a sua sintaxe. Então aqui, qual é a sintaxe para a gente trabalhar com imagem? A sintaxe é essa. IMG é o tag de imagem, ok? Mas além do IMG, eu vou ter que colocar uma URL, eu vou ter que especificar qual é o endereço da imagem. Então seria como está no exemplo abaixo, IMG SRC, onde eu digo caminho, e aí a URL é o endereço da minha imagem. Sempre obedecendo isso aí. Daí a importância da gente estar observando esse caminho que a gente tem aqui. Ó. As nossas imagens vão estar dentro da pasta imagem. Então eu estou em HTML, meus arquivos HTML ficarão aqui na pasta HTML, e quando eu quiser carregar as imagens estão aqui dentro. Atenção a isso, a esse nome aqui, imagem. Bom, esse é o nosso primeiro arquivo HTML. Estou salvando ele com o nome guitarra 1.html, tá? Guitarra 1.html. E aí, um textozinho, coloquei um H2 para fazer um textozinho, um títulozinho, coloquei alguma coisa escrito com um parágrafo sobre a guitarra, ok? Algo simples. E o que nos importa é isso aqui, ó. IMG para colocar a imagem, IMG SRC, então estou dizendo para o navegador que eu quero inserir uma imagem, SRC o caminho. Veja que o caminho tá assim, ó, imagem barra guitar, né? Da guitar 1.jpg. Quem é isso aí? Isso aí é o caminho da minha aplicação. Veja, o meu arquivo está salvo dentro da pasta HTML. Eu tenho a pasta HTML e salvei o meu arquivo guitarra 1.html dentro da pasta HTML, ok? E aí quando eu digo que a imagem está dentro da pasta imagem, é o que eu estou falando no meu HTML aqui, ó. O caminho, eu estou dizendo, olha, o caminho entra em imagem. Quem é a imagem? É a pasta, é a subpasta. E depois de imagem, procura guitar 1. Então eu estou direcionando ele para ele entrar aqui em imagem e procurar o arquivo guitar 1. Ok? Depois disso, eu tenho um alt. O que isso funciona? Qual a finalidade desse alt? Caso ele não encontre o arquivo, ele vai escrever guitarra. Se ele não encontrar, escreve guitarra. Width é o comprimento em pixels, qual o comprimento da imagem, e o range, a altura dele em pixels. É importante colocar o comprimento e a altura para ele não pegar o tamanho padrão, e aí quando ele pega o tamanho padrão, ele pode às vezes dar uma piscada na tela. Então o ideal é que você padronize isso.
Então esse tag aqui, esse comando, essa linha HTML vai fazer justamente isso aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Atualizei, tá aqui, ó. Exemplo de texto, o texto que eu coloquei e a imagem que eu coloquei. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui com vocês. Suponha que eu veja, suponha que no meu caso aqui eu tenha em imagem, o nome é imagem, né? A pasta é imagem, mas suponha que eu mude, que eu boto só imaging, né? Se eu botar só em inglês, a pasta é imagem, a pasta não é imagem. Então se eu der um Ctrl S para salvar agora e for visualizar, ele não vai encontrar o arquivo. Aí o que ele fez? Ele jogou guitarra, ele jogou a instrução do Alt, que é se ele não encontrar a imagem. Entenderam isso aí? Então atenção ao caminho que você direciona, o pasta é imagem. Ó, salvei, só atualizar, Ctrl S e aqui F5, ele mostra pra gente, ok? Vou voltar aqui e vou mexer nesse comprimento aqui. Eu quero mexer no comprimento, eu quero que seja de 260 por 145. Ctrl S, salvei, vou atualizar, ele reduziu o tamanho da imagem, ok? Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora, eu estou usando o Sublime, tá? Primeiro exemplo. Então, pega o código aí, manda ver. Em seguida, vou colocar o segundo exemplo. Segundo exemplo agora, continua no mesmo arquivo, guitarra1.html. É o mesmo arquivo. O que eu vou modificar é a forma de definição da largura e do comprimento, desculpa, e da altura, ok? Eu vou colocar agora o estilo como em estilo CSS, que é o estilo de folha, que já é uma implementação dentro do HTML. Essa segunda linha agora seria uma outra forma, uma forma mais moderna de implementar isso aí, ok? Então deixa eu tirar a primeira parte, vou fazer o seguinte, vou colocar em comentário. Qualquer comentário, quando eu adiciono o exclamação, dois tracinhos no início, tudo fica em comentário. Aí mais dois tracinhos aqui no final, isso aqui é comentário, ou seja, o navegador não vai ler isso aqui. Essa linha não é reconhecida pelo navegador, é um comentário somente para quem visualiza. Aí agora eu estou chamando o mesmo arquivo guitarra1, o mesmo arquivo guitarra1.jpg, JPG é a extensão, Alt, se ele não encontrar bota guitarra. Aí eu coloquei, olha a linha, style, e aí eu disse width de 500 pixels px, estou definindo px, a altura 600 px e ponto e vírgula. Repare que agora isso aqui está em aspas, entre aspas dupla, e tem ponto e vírgula ao final de cada linha, ou seja, como se fosse duas linhas aqui. Claro, no primeiro exemplo ele fica muito mais fácil, mais simples, mas a gente vai começar a trabalhar com CSS, com estilos. Eu já estou colocando um estilo interno, depois a gente vai criar um arquivo fora, vários arquivos de estilo fora para poder capturar. E aí a gente começa a padronizar. Então, embora o primeiro exemplo para o segundo seja mais simples, o segundo é o mais indicado, que a gente vai começar a trabalhar com estilo daqui para frente, e isso vai padronizando a nossa programação, ok? Se eu salvar, Ctrl S, salvei, vou acessar agora a nossa página, está com a formatação anterior, agora é a formatação que eu coloquei, 600, deixa eu lembrar aqui, 500 de comprimento e 600 de altura. Então ficou assim a nossa página, já a mesma coisa, só mudei em si essa linha de programação. Capturou? Pegou? Um detalhe interessante, a gente está falando de extensão, né? Isso é importante observar a extensão do arquivo. Suponha que eu tivesse colocado aqui GIF. Toda imagem ele tem um nome extensão. Se eu botasse GIF, ele não ia encontrar a imagem. Ia colocar aquilo lá, não encontrou. Então é importante observar a extensão do arquivo. Isso aí, lá no Explorer você tem a extensão do arquivo, o tipo de arquivo. Aqui dentro de imagem, tá aqui a lista, detalhe, aqui detalhe, arquivo JPG, tá vendo? Só clicar em detalhe, é um arquivo JPG, então é importante observar isso, beleza? Então, agora eu
eu vou fazer o arquivo, esse arquivo, mesmo arquivo, né? Estou usando o mesmo arquivo. Vou botar aqui a guitarra com anime, ok? Anime com guitarra. Ok? Só mudando ali. Esse aqui vai ser o guitarra 2 HTML, ok? Salvei ele como guitarra 2 HTML. E o que eu quero agora? Eu quero pegar uma imagem, até o momento eu estou pegando imagens que estão no meu computador, ok? Eles estão dentro da minha pasta. Quero pegar agora uma imagem que está fora, uma imagem que está em outra URL, está em outro caminho. Então deixa eu localizar aqui a imagem que eu quero. Eu quero pegar essa imagem aqui. Quero capturar essa imagem. Ela está no site, está até no blog, né? Peguei aqui no blog, não precisa ser o mesmo, pode ser qualquer imagem. Tá? Como é que eu pego uma imagem? Como é que eu vou saber o endereço da imagem? Você precisa saber o endereço da imagem. Clica com o botão direito e vai na opção abrir imagem em uma nova guia. Novamente, ó, a imagem está aqui. Ele já até está abrindo, né? Mas deixa eu... Aqui. Clica com o botão direito, bota aqui abrir imagem em uma nova guia. Ele vai abrir imagem numa nova guia. Aqui em cima, olha o endereção que ele tem. Ó. Essa imagem é formato PNG. É outro formato de imagem, que é o PNG, é o que permite transparência. Mas olha o endereço. Tudo isso aqui é o endereço dessa imagem. Então eu vou dar um Ctrl C, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, ou então clico com o botão direito e vai na opção copiar, ok? Vamos no nosso arquivo HTML. Aqui não é o SRC, não é o caminho. Olha só. Vou dar um enter aqui para jogar para baixo. O SRC não é o caminho. Então antes eu tinha o caminho local. Agora eu vou colocar aquele link todo. Olha o que entrou. Entrou tudo. HTTPS. Aqui está Blogspot. Tá, não é num site, né? Então o meu URL pegou tudão. Eu botei esse aqui bem feio mesmo. A ideia era essa. Pegar um endereço ridículo. Sem um padrão, para mostrar para vocês que o que importa é você ter o endereço e ter a imagem. Olha que a imagem se chama, no meu caso, VLC Snap -0008, são 40.png. Então esse aqui é o caminho. Aí peguei esse caminho, defini o alt, né? Tá ali o alt, o style, definindo o comprimento lá e a altura. Vou dar um Ctrl S, vou salvar. Vou agora chamar. Está aqui na minha página, aqui, ó. Vou chamar o arquivo F5, ó, anime com guitarra. Está aqui o meu anime com a guitarra, ok? Veja que legal, peguei uma imagem que não está no meu computador local, peguei uma imagem da internet. Agora, é claro, o problema de você trabalhar com imagens de outros sites é que se o cara tirar a imagem de lá, você perde a imagem. Eu estou fazendo uma demonstração porque depois a gente vai hospedar a nossa imagem. Aí, hospedando a nossa imagem no nosso site, a gente faz esse trabalho. Show de bola? Uma pergunta bem simples que eu lembrei. Como é que eu coloco isso centralizado? Como é que eu boto uma imagem centralizada? Tag Center. Você coloca o Tag Center antes da imagem e quando terminar, você bota o fecha o barra Center. Aqui está centralizado. Então, a partir desse momento, Ctrl S, vou chamar a minha imagem, está aqui sem carregando. Vou dar um F5 para atualizar, ele centralizou a imagem. Então, Tag Center, ele centraliza a tua imagem. E agora, se eu quiser colocar a imagem, uma imagem de fundo, estou trabalhando com aquela imagem do anime, quero botar uma imagem de fundo. Bom, aqui ó, esse é o arquivo guitarra3.html, continua aquele caminho, aquele endereço. Aí aqui o que eu mudei foi aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o modo simples, do modo, mas é claro que não vai ser esse módulo que vai ponderar. A gente vai trabalhar com CSS, que é bem melhor e é o mais indicado. Por que é o mais indicado? Vou te explicar, joga por aqui, ó. Eu botei body, background e botei o caminho da imagem onde está o Guitar 2, imagem Guitar 2. Estou salvando esse arquivo dentro da pasta HTML. Agora veja, quando eu coloquei isso, deixa eu botar uma imagem menor aqui, é nem questão da imagem, porque a imagem, deixa eu botar um caminho menor aqui, imagem, vou botar o Guitar 3,
.jpg. Deixa eu reduzir isso aqui. Então, tudo bem, pode deixar assim. Eu vou reduzir, vou botar 300 e 400. Vou dar um Ctrl S e salvar. Ó, quando eu coloquei esse cara aqui, ó, tá se repetindo, tá vendo? É esse background, eu botei o background Guitar 2. O Guitar 2 é uma imagem, começou aqui e terminou aqui. Aí quando termina ele volta para cá. E quando termina ele começa a fazer aqui. Se eu der um Ctrl menos para reduzir o tamanho da página, né, ele faz várias cópias, Ctrl mais, mas aí não tem como. O teu texto não vai aparecer ali, né? Então o que acontece? O background ele tem esse problema. Antes o pessoal não trabalhava com CSS, precisava fazer uma imagem grande e aí a resolução ficava complicado, né? Mas se você colocar, por exemplo, um pedacinho, uma imagem que seja pequenininho, aí até funciona, mas fora isso não. Então legal é trabalhar com CSS. Deixa eu fazer um exemplo para vocês com uma imagem pequenininha. Vou fazer um exemplo bem simples aqui, vou fazer uma brincadeira. Vou até fazer isso. Vou fazer uma imagem no Paint. Fazer uma imagem no Paintbrush, cara. Paintbrush todo mundo conhece, né? Vou pegar um negocinho pequenininho aqui. Aí vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Tipo de pincel. Pintar de cinza. Não, cinza não. Isso não é cinza não. Isso é um vermelho. Fazer uma pintura assim meio louca. Vou mudar o pincel agora, só para vocês verem. Estou olhando para o lado porque minha tela está do lado. Minha outra tela, estou com duas telas aqui. Fazendo umas rachaduras assim, isso. Só para ver rapidinho. Vou salvar esse cara lá no C, no meu HTML, imagem. Vou salvar como bloco. Vou deixar, ele está sugerindo PNG, eu vou deixar PNG. Então, se eu for agora lá no meu gerenciador, eu tenho um arquivo bloco.png. Agora, olha só o que vai acontecer. Peguei aqui o meu background image e vou botar bloco.png. Ctrl S, salvei. Carregar a nossa imagem, ó. Ele fez um efeito, ele repetiu aquilo ali. Aí tu fala assim, parece até textura. Tu fala, pô, ficou uma textura, ficou texturizado. Tá ridículo. Mas é uma, por exemplo, você poderia botar uma letra, ela vai se repetir. Então, o background, o body background não serve para esse tipo. É claro, se for uma coisa dessa que eu quero colocar, até serve. Porque aí o Ctrl menos e o Ctrl mais, ó, não vai influenciar na propagação da imagem, ok? Mas a gente vai trabalhar com outros modos para inserir, belezinha?